E é isso aí, meus lindos e minhas lindas. Olha só que legal, mais um Svi Podcast começando. Guilherme Terceiro aqui quem vos fala. E o nosso episódio de hoje traz uma convidada aí muito mais que especial, certo? A Stephanie Lee tem mais de 20 anos de carreira e ela é uma artista talentosíssima, gente, que tem uma história incrível aí com um projeto muito bacana que a gente vai estar falando para vocês. E do meu lado aqui, ó, a gente não pode deixar de contar com a presença do Fala Fofo preferido desse Brasil, o nosso querido Rafa aí, o cara da produção. Stephanie, é um prazer recebê-la aqui na Svi TV, no nosso querido Svi Podcast. Seja muito bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa um pouquinho aí, né? E a gente aqui começa o nosso bate-papo contando das origens, das influências musicais que a Stephanie teve, se veio lá de pequenininha com os pais, se veio na época da escola. Então pode se apresentar e desenrolar a ideia. Mano. Prazer, gente. Aqui é a Stephanie Lee. Eu sou intérprete do projeto Hello Del Tribute. Aqui ao meu lado está meu produtor musical e noivo, Adriano Esperandi. Minhas influências vieram desde novinha, mas eu não sou de origem de família brasileira. Metade da minha família veio da França, né? Eles são imigrantes da França. Então, eu tive muita influência de som estrangeiro, muita música internacional. Estou tendo mais acesso à música brasileira através do Adriano agora na minha vida, porque, lógico, né, ele tem essa base, mas eu comecei muito, muito forte com Edith Piaf, Celine Dion, Whitney. Essa é a minha praia, sempre foi, desde que eu era muito pequena. E você gostava de fingir que eram as cantoras, assim, tipo, no bar? Muito! Eita, cara, a cantora que te disser que não fez isso, ela tá mentindo. Não é possível, cara. A gente pega o microfone, que é que seja a caneta Bic, vira microfone. Que pega o shampoo. Pega o shampoo dentro do chuveiro, é isso aí. Que legal. Gente. Então, desde pequenininha, você já queria seguir nesse ramo aí, né? Artístico, tipo do canto. Tu sabe que eu queria, mas eu não tinha noção. Tipo assim, eu cantava, mas eu não tinha ideia que podia se tornar a minha carreira e minha profissão, porque eu não conseguia imaginar como é que eu ia me manter. E esse meio voraz, muitas vezes, né? Porque tem muita gente legal, mas tem muita gente que também não é. Então, tipo, eu não tinha ideia de como é que ia ser isso aí. A família também não era do meio musical. Ninguém da minha família era do meio musical. Eu tive apoio psicológico, tipo, algumas pessoas, tipo, ai, que legal, vai ser cantora, blá, blá, blá. Mas eu não tinha ninguém que tinha vindo antes de mim na minha família pra me dar um respaldo, de, tipo, vai por esse caminho, vai por aquele, esse é o melhor caminho. Enfim, foi tudo meio que desbravando do zero. Mas você chegou a fazer aula de canto quando pequena? Como você se preparou? Eu comecei com 9 anos fazendo canto coral. E aí eu fiz intercâmbio no Morumbi, com um coral de uma escola no Morumbi, em São Paulo. Fiz com meninas cantoras de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fui para o Uruguai, fui para a Argentina também, intercâmbio com corais de meninas cantoras. Então foi assim, aí... E canto específico mesmo, assim, eu brinco que eu tive com a Lúcia Passos, né? Que faz poucos anos. Eu tive aulas com o Daniel Valadares durante 7, 8 anos. Mas o específico de estudar a minha voz, assim, sem ser num canto coral, faz pouco tempo. Instrumento, você estudou algum instrumento? Eu tenho vergonha até de dizer. Instrumento eu jogo tudo pra ele, gente. Eu consigo o ovinho, assim, lá no shakezinho, e se bobear, se eu não prestar atenção, eu saio fora do tempo. Eu não tenho essa praia... Eu sempre fui muito chata, porque eu sempre acho que tipo, tem que ser muito bom. Ela tem uma percepção musical, assim, excepcional, assim, tipo... O ouvido meu ouvido tá é muito sempre ligado, assim, né? O meu ouvido é qualquer detalhezinho, ela só olha com a ponta do olho aqui, tu já sabe. Aí já me olha no palco. Temos a dupla dinâmica aqui, o Batman e o Robin da música. Nesse clima Batman, Robin, ok. E ninguém vai pra nenhum lugar. É o Batman e a mulher Batman. Mas ela tem uma noção, assim, de piano e de violão também, eu já vi. Ela meio que é envergonhada, assim, mas eu já peguei algumas coisinhas, assim, e ela toca, só porque... Guris, ó, já entreguei que eu sou gaúcha, né? É que, gente, eu acho que... eu sou muito chata em relação a isso, e eu acho que tem gente muito... Não sei se pode falar palavrão, mas enfim. Pode. Então, eu acho que tem instrumentistas muito foda que, graças a Deus, eu tenho o prazer de muitas vezes poder trabalhar com eles, e se não está trabalhando, já ter trabalhado. Então, quando eu me vejo ali tocando Dó, Ré, Mi, e eu vejo esses caras debulhando num instrumento musical, eu fico...
Pra eles, eu vou cantar, que tá de boa. Em que momento da sua vida você descobriu que isso era o que você queria fazer? Você saiu da brincadeira, da Bolha, né? diversão para você virar Foi profissional? foi de uma forma muito maluca, na realidade. Eu tava com 20 anos, e aí, sabe aquele negócio, vai dar canja com um, dá canja com outro, Sim. chega, né? Vai. Eu acho que a gente meio que começa assim, né? Conhece, é fã de algum trabalho, vai lá dar canja no barzinho. E nisso aí uma empresária chinesa me conheceu. E aí me fez uma proposta de, com um grupo de 24 bailarinos e bailarinas, ser a crooner para fazer uma turnê na China. Nossa. Uau! Assim, na época eu não estava fazendo faculdade, porque eu não tinha condição financeira na época. Eu não namorava, eu não tinha filho, eu tava no mundo, né, gente? Tava meio que, assim, tentando me entender no mundo, o que eu queria, para que rumo que eu ia fazer da minha vida. E veio essa proposta, e aí em um mês, eu embarquei pra China. E fala, como é que foi? Que loucura foi essa? Então, eu fui, eu brincava, hoje não, né? Hoje em dia, mas eu brinquei por muito tempo na minha vida que eu conhecia mais a China do que eu conhecia o Brasil, porque literalmente foi uma turnê que a gente entrou num ônibus e a gente viajou pra tudo quanto é canto da China, assim. A gente pensa, então comeu Chilin Box, tava lá comendo, né? Comida chinesa, não tem nada a ver, gente. Eu passei trabalho mesmo, assim, me adaptar com a alimentação. A cultura deles é completamente diferente da nossa. Mas foi uma experiência que realmente me tirou da bolha, assim, porque eu venho de uma cidade que é do interior do Rio Grande do Sul, não é bem interior, pega a região metropolitana, mas não é a capital. E a gente vivia aquele mundinho, né? De cidade, assim, aquele mundinho que tu acha que a cidade, né, tudo gira em torno de ti ali. E na realidade, tu entende que, né, que não tem nada a ver com isso, né? Tu é só mais um personagem no mundo. E depois da China, quando você voltou? Agora fala quando você chegou no Brasil, de volta, o que você fez? Cara, eu voltei pro Brasil e comecei, tipo, entrei no meio da publicidade. Então eu fiquei por muitos anos sendo locutora e cantando jingles e comerciais, que as pessoas nem tinham ideia, minha voz estava na TV e me encarei esse papel, né? Achei muito legal, gostei, porque Você voltou direto para Porto? Ou você veio para São Paulo? Daí eu não consegui mais voltar para minha cidade. Eu, tipo, não tinha mais como. Eu, né, vivi aquela maluquice que é a China e voltei pro Brasil. Eu disse, cara, não tem como, eu tenho que ir pra capital. Aí voltei pra Porto Alegre. Porto Alegre comecei a conhecer um que outro músico, outro produtor musical, e comecei a lidar com produtores musicais muito grandes que eu nem tinha ideia. Eu disse, lembra o produtor de tal música, sabe aquela música, não sei o que, esse é o cara que tocou. E aí eu comecei a vir para um outro mundo. Eu, tipo, opa, tô começando a lidar com outras pessoas. E aí eu entrei como backing vocal, que foi minha zona de conforto, eu digo para as pessoas, assim. Eu não tinha que estar botando a cara a tapa, porque eu não estava sendo julgada por nada, porque eu estava no backstage, né? Eu estava, tipo assim, eu era da banda, mas eu não era a pessoa que estava ali na frente tomando porrada, né? Então eu estava gostando, estava sendo legal. Eu disse, olha, tô ganhando meu dinheirinho justamente, não tô precisando botar a cara a tapa de certa forma, tá legal. Zona de conforto. Fiquei na zona de conforto muito tempo, e sair dessa zona foi complicado. E agora que vem assim, né? A gente gostaria de saber agora aí, principalmente depois dessa história e desse ponto da zona de conforto, quando foi a virada de chave ali da Stephanie, né? Da zona de conforto pro projeto de tributo, que é tão maravilhoso e reconhecido hoje, né, cara? Essa zona de conforto durou quanto tempo? Essa zona de conforto foi dos meus 22 anos de idade até os meus 33. Nossa, bastante. Foi, eu fiquei 11 anos. Mas, assim, foi uma zona de conforto que, tipo assim, também tinha uma ambição nesse meio. Tipo, eu tava como backing vocal, eu não tava com a cara tapa, mas com muitos projetos e muitos artistas grandes, né? Muita gente, né? Trabalhei, fiz backing vocal pro Zezé, não no trabalho dele, mas através de um empresário que tinha uns projetos, fazia gravações com clipes, não sei o quê. Então foi o Lucas Lima, foi o Thiago York, foi o Zezé de Camargo. Eu fiz back vocal para muita galera, conheci o Alexandre Pires, conheci muitas pessoas nesse meio. Legal. Nessa época como banda, como back vocal. Continuava com jingles também? Continuava gravando? Continuava com jingles, fiz voz, assim, porque tem muitas vezes que a gente faz voz no jingle, que é para mandar o jingle para o artista principal, para esse artista aprender a música
contigo já cantando, não sei o quê, e daí eles colocam a voz. Então eu fiz pra Simone Simaria, fiz pra Tânia Mara, fiz pra... Como é que nossa, eu não posso nem errar o nome dela agora, porque tá estourado hoje em dia. Imagina que fez o Sicredi agora. Ana Castela. Entendeu? Então, tipo assim... Imagina se eu erro o nome dela, eu vou ser eu tô quieto, a gente tá aqui quieto. Não, imagina, eu vou ser Mas fica tranquila que é gravado, tem edição. Imagina! Não, mas eu não ia errar o nome dela, mas é que é muito nome, é muito trabalho, a gente às vezes, né, é muita gente. Mas fiz muito tempo isso aí. E aí veio uma proposta de um empresário pra fazer o tributo. Eu te confesso que na época... Que é um empresário também que tu já conhecia. Ele já me conhecia, eu já tinha feito backing vocal pra ele pra vários trabalhos. Já conhecia a tua voz, o seu tom de voz e achou... Entende? Não foi um teste que eu fiz, não teve uma audição pra fazer esse projeto. Ele quis montar o projeto e falou, você é a pessoa. Exatamente. Além disso, eu acho que também, gente, além de ele já conhecer minha voz e conhecer eu como profissional, como cantora e tudo mais, ele sabia que ele estava lidando também com uma pessoa de confiança. Sabe? Tipo assim, como ele já me conhecia, ele sabia que eu não ia ser um tipo de pessoa que ia gerar problema com ele, que não ia bancar estrelismo, que não ia ter nada desse tipo de coisa. Eu ia ser uma pessoa fácil de trabalhar em relação a lidar comigo. Entendeu? Que eu acho que é uma coisa que também a gente conquista, porque eu acho que tem muitas pessoas que são talentosas, mas são difíceis de lidar. Então, acho que em alguns momentos acaba que não consegue também talvez ter saltos maiores pela oportunidade. Porque, tipo, eu não vou chamar essa pessoa porque essa pessoa é talentosa, mas vai me incomodar, eu vou ter problema com essa pessoa. Então, tipo, eu acho que ele também teve essa visão em relação a mim, sabe? Porque ele me conhecia. Tinha experiência. E você tem uma voz tão linda, você já pensou em dublagem também? Já fez dublagem? Já pensou? A dublagem eu já fiz, mas para um desenho que tem, né? Mas o mercado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não é tão grande na dublagem, é mais em São Paulo isso. E como atualmente eu moro no Rio Grande do Sul, a gente fica naquele negócio, os grandes estúdios de dublagem estão em São Paulo, né? Então, eu tenho muita vontade disso, tipo, sempre... Eu tenho que fazer a questão de como atriz, né? Eu tenho que tirar DRT. O DRT. Isso, eu tenho que tirar isso aí, mas dizem que depois que tu comprova que tu já fez alguns trabalhos e que tem alguém atestando em relação a isso, tu consegue tirar isso. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Imagina a voz dela agora numa animação da Disney. Não, eu vi um jingle dela porque... Fazendo aqueles cantarola que a Disney faz. Gente, eu adoro. E eu sou viciada em Disney. Então, aí que tá a questão. Ontem de noite a gente tava assistindo... então vamos perguntar o que você achou de Branca de Neve, porque tá tendo muito a cara dela. Então, e eu adoro. Eu tenho certeza que ele ia se dar muito bem nesse Eu adoro. Não seria, tipo assim, não seria desgastante pra mim. Eu realmente amo isso. Eu escutei porque assim, eu tenho certeza que você ama isso, porque a gente viu aí, né, nas pesquisas que fizemos aí na internet sobre você, cara, todos dizem que o show, a performance do seu espetáculo, tipo, é hollywoodiana, a parada é coisa séria, é coisa bonita de se ver e que emociona as pessoas. Então, cara, você se daria super bem numa produção musical, sei lá, um Disney da vida. Nossa, eu ia amar. Eu ia amar demais. Não, eu escutei uma vez, não sei se vocês sabem, eu estava em Porto Alegre, eu fiquei 10 anos em Porto Alegre agora que eu vim para São Paulo. Sim. Eu escutei você cantando um jingle, eu não sei se foi numa rede social, que eu fiquei, gente, que voz linda essa, que é isso? Aí eu vi que era a Stephanie, eu falei, uau, um dos motivos que eu quis muito conversar com ela, não só pelo tributo também, mas ela tem uma voz como poucas que eu vi, que eu já escutei. E é uma profissional que, pô, pensa que ela se desenvolveu, tipo, no mercado estrangeiro, já que foi naquela experiência na China, né, cara? Porra, na China. E agradar ela é o muito público. Camaleão também, assim, tipo, se tu dirigir ela, tu pedia saber, de dirigir. Ela rapidinho ela pega e mergulha. Assim. A única questão, eu tenho na realidade um certo orgulhozinho disso, assim, sabe? Que eu, tipo assim, eu sou muito fácil de dirigir e não é o fácil em relação à qualidade, mas é tipo assim, eu sou muito desprendida de ego. Muito desprendida de ego, gente. Se tu me mostrar que tu é um profissional capacitado e que tu tá vindo aqui pra agregar, me ajudar, e tu tiver propriedade no que tu tá falando pra me dirigir, cara, eu não tenho esse negócio, não, é do meu jeito. Não, cara. A gente tá aqui, a gente tá de passagem aqui nesse planeta. Eu quero mais aprender com todo mundo, sabe?
E o Adriano tá com você desde o início do projeto Desde o início do projeto. Desde o início, quando a gente começou esse projeto, eu fui chamado pelo diretor musical, né, do projeto. O Cássio. E isso, o Cássio Letona, né, que é desde o início. Eu nem sabia quem iria ser a intérprete do projeto, né. Aí a gente ficou 2 meses imerso nesse projeto. Assim. Foi uma coisa que eu até então eu não tinha ainda feito um trabalho com tanta imersão, assim, com um trabalho tão focado realmente, né? O projeto já estava escrito ou vocês que ajudaram na composição também? Eu participei, eu mais meu irmão e o Cássio, que era o diretor, né, na época, diretor musical, a gente fazia um trabalho de 3 juntos, né? Então a gente organizou. E foi a minha versão, né? Foi isso. A gente organizou todo o material, olhamos show, timbres. Foi e aí a gente, né? E a gente começou a estudar, né? Assim, aí teve a escolha dos músicos, a escolha a dedo, assim, né? De quem tinha aquele estilo, que tinha aquela que poderia dar o melhor, né? Aquele trabalho, né? Foi tudo escolhido, né? E aí a gente começou a produzir, né? Ensaiar trilhas, tudo que a gente não ia poder ter no palco, né? Que, claro que a gente não ia ter uma banda tão grande, mas a gente tentou o máximo. Na verdade, do show que a gente se baseou, só um músico que não tem no palco que ela tinha, né, no palco, que era o percussionista, né? E aí a gente começou a fazer trilhas, né, e algumas coisas pré-gravadas também, né, pra gente ter... Vamos deixar claro que o pré-gravado não é a voz, tá, gente? A voz tudo ao vivo. Mas tem alguns efeitos e nem os teclados, todos eles que estão no palco. que tem que ser colocado em trilhas. Todos os instrumentos que estão no palco. Isso é feito até por artistas internacionais. Sim. Essa parte que vocês falaram, né, da produção ali, então, do estudo sobre, né, a Adele, e o estudo sobre a composição dos músicos e escolher os músicos que chegam. Isso aí é interessante, porque mostra pra galera que tá assistindo a gente aí, que, tipo, não é só você gostar, pegar e cantar. Existe um trabalho por trás para você fazer a gente ficou 2 meses fazendo isso. 2 meses mesmo, assim, de, tipo, na semana mergulhado nisso, né? A gente teve, na realidade, assim, a gente teve uma vantagem, porque, assim, a gente teve um respaldo financeiro do empresário na época que criou o projeto, pôde fazer isso, que realmente pôde parar esses músicos, porque todo mundo é profissional. Foi legal porque também ele entendia que era preciso isso, né? Porque às vezes também é difícil, né? O empresário quer um resultado, mas ele não sabe o que precisa para esse resultado, né? E por que ele escolheu a Adele? Ele é muito fã? Qual foi o critério para ele escolher? Na verdade, ela tinha parado a carreira na época, né? Porque ela estava tendo problemas. Na verdade, assim, eles já tinham feito alguma coisa em relação ao Whitney, tá? Ele é um empresário que ele transitou por vários cenários, assim, sabe? Ele não é um empresário focado em tributos. Ele é um empresário que ele andou por vários cenários. Então, ele veio com essa ideia e eles já estavam falando sobre o Whitney, eles estavam falando sobre o Amy Winehouse, e são coisas que eu fiquei sabendo depois, né? E aí, quando ele entrou em contato comigo, ele me pediu pra Adele, porque a Adele, ela tava muito tempo parada. Ela tava num hiato muito tempo parado, e tinha essa janela de tipo, eu acho que talvez agora seja o momento. E daí a gente fez 2019 inteiro, né, esse tributo, né? A produção musical começou em 2018, final de 2018 e início de 2019. Mas eu já tinha ido para Londres fazer imersão, já tinha feito um monte de coisa. E a gente começou, né, depois desses 2 meses de imersão, a gente teve mais 1 mês de ensaio geral. A gente teve 2 dias que a gente locou um teatro, montou tudo, equipamento, som, timecode, com tudo. E a gente fez o show ao vivo, sem plateia, e gravamos isso, né? Então foi
foi excepcional. Não, foi uma assim. produção A absurda, gente gente. conseguiu chegar a um resultado. Hoje em dia, tu imaginar fazer um investimento desse parar, isso realmente seria uma coisa, uma utopia pra gente, né? Porque a gente vive da música, Hoje todo mundo vive disso, né? É o dia a cada dia, né? Mas naquela época a gente teve esse incentivo que fez toda a diferença no resultado que a gente entrega hoje em dia. Legal. E vem cá, como é que é o que é o tributo? Você canta as músicas da Adele, mas com teu toque, com as tuas características, ou você tenta se aproximar ao máximo dela? E como foi a versão em Londres? Você chegou a estar com ela em algum momento? Não consegui. Até hoje eu nunca tive esse contato com ela. E na realidade, quando ela esteve em Las Vegas, os custos para ir para Las Vegas e o ingresso e toda a manutenção disso acontecer ia ser muito fora da realidade para mim, né? Então, para mim ia ser muito complicado. Meu sonho era ter conseguido ir num desses shows que ela teve, né? Dessa residência em Vegas ou daquele show da Alemanha. Só que realmente ficou muito impossível para mim financeiramente. Mas a proposta era realmente, quando as pessoas vão no show, elas terem uma imersão no show dela. Elas terem uma sensação como se elas estivessem escutando a Adele ali na frente delas. Para essas pessoas que não têm acesso, né? Que às vezes não conseguem. E realmente é complicado. A gente vai ver num custo de ir para Las Vegas, com ingresso, com transporte, com hospedagem e tudo mais. Realmente tu tem que ter um investimento financeiro disponível alto, né, para conseguir assistir a ela. Então a nossa proposta realmente foi trazer o universo dela para cá, né? Porque a gente não tem previsão, não existe ainda uma cogitação real, além de boatos de que a Adele vai conseguir vir ao Brasil. Então, tipo, a gente faz isso e também faz para outros lugares no mundo, né? Não só em relação ao Brasil. Mas eu tenho esse cuidado, assim. Eu acho que depois do projeto eu consegui me enxergar mais como atriz. Eu nunca tive a intenção de ser cover da Adele. Nunca teve essa situação. Lógico que automaticamente muitas pessoas me consideram por causa do projeto. Ele criou uma amplitude muito grande, né? Mas sempre foi essa imersão que quando eu entro no palco, ela virou meio que como meu alter ego, assim, sabe? Porque eu, na vida pessoal e quando é em outras coisas, eu sou muito quieta, sabe? Eu sou envergonhada, eu sou mais na minha. Eu demoro um tempo para me soltar e tudo mais. E eu entro ali no palco, eu não sou mais eu. Não é a Stephanie que tá ali no palco, entende? Não é... Porque as pessoas não estão indo ali para ver a Stephanie, entendeu? Elas estão indo ali para se sentir no show da Adele. Sim. Então, eu tenho muito esse cuidado. Eu estudo muito ela, tanto no jeito engraçado, quanto no jeito mais sério, quanto no jeito... nas músicas, porque todas as canções, a grande maioria das canções, foi ela que escreveu a letra. Foi ela, então ela tem um porquê do que ela tá falando. Eu vou entender o que é a tradução daquela música, eu vou entender qual é o momento, eu pesquiso, eu vou em documentário, eu vou em livro, eu vou entender o que tem a ver com cada coisa. E realmente, eu digo assim, eu tava brincando esse fim de semana sobre isso, eu disse, que momento tu quer que eu chore? Eu disse, qual é o momento que tu quer que caia a lágrima? Porque eu começo a me concentrar pra naquele momento ter a lágrima. Mas é atriz. Tu tem que ser atriz para fazer isso, total. Não é só uma intérprete. Total. Eu acho que eu vejo uma importância muito grande disso. E também a importância de, tipo, quando tu te propõe a fazer um tributo, quando tu realmente te propõe a trazer para cima do palco a história de um artista, uma homenagem para aquela artista, tu tem que ter um respeito absurdo sobre aquilo ali que tu tá fazendo. Sim. Entendeu? Não é simplesmente, sou afinadinha, vou cantar, quem sabe, não sou tão afinada, mas vou... Não, gente, cara, não é isso. É viver aquele artista e entender o que aquele artista tá passando, porque tem uma história e tem um respeito. Porque senão fica... bateu na árvore e cai 10 tributos. Cara, não é assim, velho. Não é assim. Tem um respeito sobre aquele artista, sobre os fãs daquele artista. Sabe? Eu acho que eu tenho... Isso é muito bom ouvir, né? De você, assim, uma profissional que pratica, né? Que faz o tributo e ouvir esse cuidado, esse respeito que vocês têm que ter, né? Que você tem pelo... O amor, o carinho também. Porque você tem que... É que os fãs não são meus. Os fãs são dessa artista, que, né? Assim como para os outros tributos. Mas relativo, no meu caso, né? Isso é relativo. Porque acabam se tornando. Se você não apresentasse um excelente trabalho... A maioria.
Isso, relativo. sim, eles acabam se. Mas tipo assim, se tornaram meus fãs por causa do respeito e do trabalho que eu vim através de uma outra artista que teve que vir primeiro e que tem esse som, entendeu? Que tem essa música. Então eles se identificam primeiro com a música e com a artista principal e vêm através de mim, talvez, uma forma de chegar mais perto àquele universo que talvez eles não tenham condição de viver naquele momento, e porque a gente torce muito que ela venha pro Brasil, mas ela ainda não veio. Só que ainda assim, eu tenho um carinho muito especial pelos fãs dela, entende? E pelos que... Porque tem fã que entende, né, o tributo, e tem fã que acha que tu tá querendo surfar na crista da onda. Tem gente que acha que tu tá querendo, tá querendo ser a Adele, coitada. Não tô. Mas não tem como fugir dos haters, né? Haters gonna haters everywhere. E antes da gente continuar esse nosso bate-papo aqui, Stephanie, eu gostaria de passar um recado pro pessoal de casa aí, certo? Eu não posso deixar de falar para vocês aí do nosso jabá, né? E o nosso jabá é do pessoal da Marketing Animado aqui, uma produtora audiovisual completa, certo? Localizada na Brigadeiro Galvão, na Barra Funda, pertinho aí do metrô para você. Eles possuem estrutura completa aí para você produzir o seu podcast, o seu videoclipe, seu ensaio fotográfico, enfim, o que você precisar, o pessoal da Marketing Animado consegue ajudar vocês aí, tá bom? Então não perde mais tempo não e vem tirar as suas ideias do papel em 2025. Conte com a Marketing Animado. E Marketing Animado Sweet TV, é nóis! E é isso aí, vocês viram, né, mano? Não esquece de compartilhar, deixar o seu joinha aí, manda pros amiguinhos esse bate-papo incrível aqui sobre a importância aqui, né, do tributo. E o hypar também. Não deixa hype. Agora é hype, agora eu sempre esqueço. Virou hype. Que é novidade. O YouTube tem uma função que chama hypar, cara. Você está vendo o vídeo agora, você vira pro lado o seu comentário ali e vai ter um botão de hypar. E aí, amiguinho, você vai ajudar a gente hypando o nosso conteúdo para ele ficar nos top 100 do YouTube, certo? E sabe o melhor? Hein, Stephanie? É de graça! Não custa nada. Aí não fazer é de maldade. Aí, viu só? E Sweet TV também é cultura. Vamos lá, Rafa. Não quero e Stephanie, como é que é a preparação da tua voz? Como é que você, para você entrar no palco como Adele, deve ser uma preparação, você deve ficar presa num camarim assim sozinha, se concentrando, como é que... Então, é que tem artistas e artistas, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Muito ansiosa. Muito. Quando eu digo ansiosa, é muito. Então, assim, eu tenho o costume de me isolar. Não porque eu não gosto de estar com a gurizada. Nossa, na hora de estar com a gurizada, eu tô com a gurizada metendo louco ali. A gente tá ali brincando, todo mundo, a banda, a equipe. Mas na hora de subir no palco, eu preciso me isolar um pouquinho, porque tem gente que precisa de adrenalina para subir no palco. Eu preciso ao contrário. Eu preciso abaixar a minha. Eu tenho que dar uma abaixada. Então, assim, não é muito tempo aquecendo a voz. Normalmente eu demoro uns 15 minutos. Porque senão tu desgasta também muito. No meu caso lógico, cada profissional e cada cantor é um caso. Com a minha fonoaudióloga, ela leva uns 15 minutos, que é o relaxamento do corpo, porque eu preciso distensionar pescoço, todo aquele negócio. Fazer um aquecimento breve, só para abrir, para deixar mais de boa, vai pro palco. É isso aí, não tem, né, hidratação. Mas aí daí a gente entra num processo assim, do dia inteiro. O dia inteiro eu não tomo café, eu não tomo lactose, eu não como coisas com lactose. Eu cuido da questão do meu açúcar, porque, enfim, eu tenho questão de hipoglicemia. Então, eu cuido da questão do meu açúcar para não despencar no meio do palco. Que mais? Muita hidratação, Gatorade, água de coco, muita mesmo. E a hidratação direto, que é a inalatória, né? Que é com nebulizador e tudo mais, que não tem melhor do que qualquer outro, né? Para esse caso. E uns 15 minutinhos, 10 minutinhos de aquecimento vocal já me libera, assim, fora com a liberação, né, do pescoço e tudo mais. Legal. Existe uma preparação por detrás do show. Sim, o pessoal acha que é só entrar em palco. Não é. Mas não é mesmo, gente. O caldo é muito mais grosso do que a galera pensa. Quanto tempo? A preparação daí estética pro palco daí é diferente, né? A minha de voz é isso. Mas daí, maquiagem. Isso. Figurino, tudo. Cabelo. Figurino, cabelo. O cabelo, gente.
Cabelo é um negócio. O cabelo é o que mais demora, assim, a maquiagem eu já peguei a manha, assim, daí até eu mesmo faço muitas vezes, quando não tem maquiador, mas o cabelo é uma coisa que não tem como, o cabelo tem escova e não sei o que, blá blá blá, é toda uma função, né, porque a Adele é sempre toda, ela parece uma bonequinha de luxo no palco. E não deixe de compartilhar com os amiguinhos, comenta aí bastante, vamos fazer chegar longe essa história. Rafa, seguindo nos procedimentos aqui das nossas entrevistas, tá na hora daquela pergunta, cara. Vamos fazer essa pergunta para ela? Tô com medo. O que toca no Spotify da Stephanie? Sim, se a gente pegar... Eita! Aí, viu? Mas Agora não é a é hora o que o Spotify filho chora e a profissional, mãe não não. vê. O Spotify pessoa física. Pessoa física, toca de tudo, cara. Toca de tudo. Às vezes ele fica louco comigo. É bem eclética. Eu sou muito eclética. Tipo, totalmente aleatória do nada. Tu começa a tocar uma música assim, descobri essa semana. Eu começo a tocar. Mas enfim, depende muito. Atualmente toca muito Cynthia Erivo, mas, né, porque eu sou enlouquecida por essa mulher. Eu nunca eu sempre fui fã de muitas artistas, mas assim, no nível que eu tô com a Cynthia Erivo, cara, eu sou muito fã dessa mulher. E som brasileiro também eu tô escutando bastante. Jorge Versilo, né? Eu tô mais puxada pro Jorge Versilo ultimamente. Djavan, tô escutando bastante. Não que eu não escutava antigamente, mas eu tô com uma saudade dessas músicas, sabe? Eu tô numa fase meio saudosa. Então, tipo assim, eu tô resgatando algumas músicas que eu já conhecia, mas que tipo, bateu uma saudade de escutar isso de novo. Aí comecei a escutar de novo. E vocês vão a shows? Vocês têm tempo? Quase nada. Quase nada, a não ser que seja um show de bandas que a gente realmente é muito fã, assim. Aí a gente tenta se organizar para ir, mas ainda assim é uma organização, porque às vezes o show acontece em sexta e sábado, e sexta e sábado normalmente a gente tá trabalhando. Sim. Aí só tem esse problema. Mas quando é mais durante a semana ou em domingo, facilita um pouco a vida pra gente. Entendi. Por exemplo, essa semana, dia 12, né? Dia 12 vai ter um show do Jorge Versilo aqui em Porto Alegre. Só que a gente vai ter um evento antes, então a gente tá torcendo pra conseguir sair do evento e sair correndo pra esse show. Como é que fica o produtor nessa hora? Vamos, bis? Não tem bis não, vambora. Não, mas eu sou igual, gente. É mais fácil ele aceitar o bis do que eu. Eu digo, gente, peraí, eu começo no bis, é que eu tenho uma técnica. Não sei se todo mundo faz isso. Mas eu tô vendo, falta 10 minutos. Eu começo a falar que é a última música. A gente, 10 minutos. Eu falo, gente, estamos indo pra última música, porque eu sei que o bis vai fechar daí o tempo que eu tinha marcado. Entendeu? Tipo assim, o bis já tá fechando daí os 10 minutos que eu que tinha que ter esse show, entendeu? Normalmente eu tô nessa. Bravíssima. Técnicas de... Bastidores. Bastidores. Quando eu começo a meter, é o bis, gente, não sei o que, porque eu já tô calculando ali o tempo. Vamos falar um pouquinho então do show. Quantas pessoas são no palco? Fala um pouquinho do... Atualmente no palco comigo são 8 pessoas. Tá. Entre músicos, backing, né, tudo mais. Batera, né? Bateria, violão, baixo, tem baixo acústico, baixo elétrico, 2 backing vocals, né? Piano, né? Piano e Hammond. E 2 guitarristas, né? Eu sou um deles, toco guitarra e violão também, e tem mais o Antônio Flores, que é o guitarrista, né? E aí no backstage tem mais 6 pessoas envolvidas, entre técnico de luz, VJ, técnico de PA, técnico de monitoramento, TP, e mais a produtora, e mais daí também do camarim, né? Que daí no caso o cabelo, essas coisas. E quanto tempo de duração? Quantas músicas vocês apresentam no show? Como é que foi feito o repertório? Quem escolheu? Assim, a gente estava fazendo uma turnê que era o Royal Albert, né? Que era baseado no Royal Albert, que ainda assim transitava com o repertório do 19, 21 e o 25. Mas agora veio o 30, né? Dela. Então a gente atualizou o tributo, a gente abriu mão dos abajures, que era realmente o que tinha do Royal Albert, e a gente modernizou. A gente foi para os telões agora, a gente tem com telões e motions, né, que a gente coloca, que é o que ela faz agora no show, e a gente acrescentou alguma música do 30.
Então a gente transita sobre muitos repertórios delas, mas normalmente são repertórios conhecidos pelo grande público. A gente não tem uma lado B que seja muito lado B a ponto do público não se identificar e não reconhecer. Isso. Mas transita entre umas 17, 18 músicas. 18 músicas por aí. Com o Bis, eu acho que com o Bis é umas 19. E daí depende muito de como é que vai transcorrer o show, porque normalmente assim, tem como tu fazer esses 18, 19 músicas em 1h30. Se eu interagir, se a plateia estiver interagindo mais de boa, se a gente conseguir ter uma troca melhor com a plateia em relação à conversa, acaba se tornando um pouquinho maior. Se a plateia tá um pouquinho mais... Porque depende muito do local que a gente tá indo, né? Se a plateia é um pouquinho mais sério, não sei o quê. A gente já pegou todo tipo de público, a gente pegou... Lá em Portugal, por exemplo, o último show foi num lugar que era um pessoal mais velho. Era um pessoal mais velho, assim. Interior mais interior, mais contido, Europa, tudo aquele negócio. Eu fiquei com muito medo. Eu pensei, como é que eu vou fazer esse povo cantar? A primeira música, assim, tava... eles estavam todo mundo sério, assim, olhando, porque é a cultura deles, né? Sério, olhando. Daí na terceira eu já comecei. Eu disse, ganhei vocês. E aí eu fui. Eu disse, agora eu quero ver todo mundo de pé. E a pergunta, como é que é trabalhar com o noivo do lado? Ele na guitarra não fica... À noite, depois você não fica... você correu muito, você adiantou muito. Deus me livre eu falar esse tipo de coisa pra ele me joga na... Não, tô brincando. Não, tem um respeito muito grande, tem que ter um respeito. E tem que saber diferenciar, tem que separar. Tem que separar, né? Você tem que saber separar. Tem que separar total. A nossa vida pessoal é uma coisa, profissional é outra. Se ele misturar ou se eu misturar, vai dar problema. Vai dar problema, não tem como. Porque a gente tem mais intimidade do que qualquer um ali dentro. A gente vai ter intimidade de conversar. Muito, né? Só que se a gente não se respeitar e, tipo assim... A partir do momento que a gente tá ali, ele tem que olhar pra mim como uma cantora, Stephanie, não sei quem, me respeitar como uma profissional que eu sou. E eu tenho que respeitar ele como produtor musical e tudo mais. Se não dá problema, sim. Dá estresse, não adianta. E agora, mas falando, o produtor é boa gente? Você se dá bem com o produtor? Ele é legal, maneiro? Não, ele é maneiro. Ele é legal. Ele é mais bonzinho com os outros, comigo ele é mais... Não, tô brincando. Não, o Adriano é muito de boa de lidar em relação a isso, né? A gente tem que sempre... O que a gente aprendeu foi justamente a dosar essa intimidade que a gente tem. Porque é um relacionamento teoricamente novo, a gente tá 2 anos junto. Né? A gente não começou desde o início. Embora a gente já se conhecia desde a gente se conheceu no projeto. Mas a gente foi amigo antes de ter. Né? Isso foi uma coisa muito legal. Você acha que por ter essa intimidade acaba não tendo uma cobrança maior? Tô falando, esquecendo depois depois de fora, mas você como produtor, você acaba até inconscientemente tendo... Acaba tendo, sim, porque tu tem mais intimidade, tu sabe até onde aquela pessoa pode ir, né? Tu sabe... muita coisa, né? Muito detalhe. E tu tá no dia a dia ali também, né? Tu sabe, tu conhece também as fraquezas também, que também isso ajuda também, né? Como lidar e tu só olha, tu já sabe o que a pessoa também precisa, né? Isso também ajuda muito também, né? Sim. E? Eu? Eu? Eu mesmo? Eu? Então tá bom, vamos lá. Que eu tô me empolgando aqui. Ai, meu Deus, tá deixando eles fazer esse bate-papo aqui, entendeu? Porque, cara, o Rafa é o cara das perguntas aí, mas agora eu tenho uma curiosidade também aí, né? Não vou entrar no âmbito do casal, assim, mas no quesito profissional, né? Trabalhar nesse show de vocês, né, no projeto, no tributo, além desse projeto, você tem algum outro projeto que você encabeça, que vocês levam juntos, ou só o tributo mesmo? Vocês estão bolando alguma coisa? Fora o tributo? A gente trabalha muito corporativo e social, né? Porque eu tenho muito ligado a questão do... Eu sou muito romântica, gente. Eu sou muito romântica. Assim como eu gosto de cantar sofrência, porque querendo ou não, tu vai traduzir as músicas da Adele, é sofrência. Só sofrência. Assim como eu gosto de estar falando esse lance mais visceral, eu também gosto de me emocionar vendo pessoas casarem, eu gosto de estar num momento especial na vida das pessoas. Então a gente começou com esse projeto de também estar no corporativo, em alguns momentos pontuais, né, com as pessoas e tudo mais, e tem esse projeto que a gente faz, né, que a gente gira também. Mas também tem um autoral que a gente está começando a trabalhar isso. A gente está amadurecendo isso. Isso era uma coisa que eu já fazia já há tempo, né? E
que para ela era um pouco novo, assim, ela nunca foi de se aventurar. Eu não sou compositora, gente. Eu sou intérprete. Entende? Eu não sou compositora. E isso que ele tá tentando puxar mais em mim. Sim, sim. Mas eu ainda tenho uma dificuldade muito grande, porque assim, e hoje em dia não me cobro tanto em relação a isso, porque depois que eu descobri que Elisa era intérprete, Whitney Houston era intérprete, claro. Não sei mais quem era intérprete, as cantoras tudo era intérprete, daí tipo, tem que ser compositor. Gente, isso eu não sei compor que nessa gente toda, eu não sei compor, entendeu? Mas é um exercício também, né? Mas é um exercício também. E acho que é importante também, não que seja profissional naquilo, mas também conhecer, entrar nesse mundo também, né? Entender um pouco mais como é o processo também, né? Isso acho que também engrandece o trabalho dela, né? Como artista, assim, né? E a gente tá nesse processo também, né? Mas igual sem cobrança. Sabe quem? Eu tô deixando fluir. Isso, tá. Eu tô deixando fluir já fluiu algumas coisinhas já mas tá tudo guardadinho. Mas no momento, né? Já fluiu alguma coisinha, mas tá tudo guardadinho, porque eu quero ter mais coisinhas junto. Mas esse trabalho autoral seria composições suas, então, Adriano? Sim, sim. Tem deles com parcerias dele e tudo mais. Olha, eu já lá me tocou. Com parcerias dele. Isso, E dela também, ela já escreveu alguma coisa já. Ela não gosta de falar, mas já tem algumas coisinhas bem legais, assim. Que bacana. Mas que estilo musical que vocês estão compondo? MPB? Sertanejo? Eu não sou muito da MPB. Funk? Eu gosto. No pop, né? Eu escuto MPB, mas a minha verdade não tá no MPB. E aí é sempre o que eu digo, é que nem aquele negócio, isso não é dizer se é bom ou se é ruim, ou se o funk é bom, o sertanejo é bom, se MPB é bom, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o que tu te identifica. E eu não me identifico como uma cantora de MPB, o que eu gosto é a batida do pop. E eu não digo pop dançante, tá? Eu gosto do pop romântico, eu gosto do pop, mas sempre tem uma conotação entre Nashville, uma balada romântica lá em Nashville, com uma mistura de pop, que não tem a coisa muito eletrônica, mas tem, não adianta. Eu sou anos 90, 2000, então tem muita influência disso. E quando a gente vai poder escutar esse trabalho autoral? Eu acredito que até o final do ano. Eu acho que até o final do ano a gente vai estar colocando alguma coisa assim na rua, sabe? Porque junto com o tributo, agora a gente tá com uma agenda bem grande do tributo, e eu não gosto desse negócio de estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não sou meio polvo, sabe? Eu gosto de realmente me concentrar em relação àquilo ali, porque se é pra colocar uma coisa pra fora, é pra ser valendo a pena, sabe? Não... A gente é parecido nesse quesito. A gente mergulha muito. Mergulha muito e foca muito naquilo que a gente quer fazer no momento. Isso é topzera demais. E aí, vocês de casa, estão curtindo esse nosso bate-papo aqui? Então, né? Agora é hora do nosso segundo jabá. A gente já volta aí para vocês, certo? Não podemos deixar de mencionar aqui a X5 Music, a loja do músico, certo? A X5 Music, ele consegue auxiliar vocês aí na produção do seu evento, na produção do seu show, certo? Com equipamentos de ponta da mais alta qualidade, além de entregarem para todo o Brasil. A X5 Music, ela acredita no seu potencial aí, no sucesso da sua carreira. E para fortalecer aí todo esse processo, nós temos o nosso cupom ISWI. É isso mesmo, entra lá no site dos caras, faz o seu carrinho de compras, digita o nosso cupom que está aqui na tela para vocês e vocês automaticamente ganham 5% de desconto no valor total aí das suas compras, certo? Então não perde mais tempo não, conte com a X5 Music para tirar suas ideias do papel aí em 2025. X5 Music Store, ISWI TV, é nóis! E é isso aí, vocês viram aí, a X5 não tá de brincadeira não, vamos voltar com o nosso bate-papo aqui, né não? Rafa, segue em sequência, qual que é a próxima pergunta que vamos fazer para ela? Eu queria que agora, Adriano, se apresenta um pouco, a tua experiência, foi a primeira vez que você está produzindo, fala um pouquinho de você, quem é você na produção, da tua história um pouquinho de produção. Sim, não, eu já trabalho com produção musical assim há um bom tempo já. Eu tenho no mínimo uns 25 anos já de produção trabalhando. Eu tenho um estúdio, né, de gravação, que legal, onde eu faço produção musical e trabalho muito com arranjo, né? Faço muito arranjo assim para vários artistas, assim. Eu pego
a voz guia, né? A composição do cara ali só em voz guia. E aí a gente faz todo o arranjo musical, produção musical e direção, né? E enfim, eu trabalho há muito tempo com estúdio, né? Então já tô há bastante tempo. A gente, em resumo, ele é um monstrinho, tá? Ele é que não pode falar porque ele tem que ser humilde. Entendeu? Mas é que ele é monstrinho, cara. Ele pega todos os negócios assim, transforma em música. Vocês têm que ver o que é negócio. Às vezes manda um esqueleto ali, tipo voz e violão, que meu Deus. E aí ele põe a mão e eu fico. Como é que tu conseguiu transformar nisso? É isso aí, cara. Eu comecei muito novo, né? Eu comecei com 9 anos eu já cantava numa banda de baile, assim, né? Meu pai era músico também, né? Ainda, não atua, mas, né? É músico e tal, e eu já criança, ouvindo já, vendo ele ensaiar, vendo ele lidar com música, tocar violão e cantava em casa, as músicas do Roberto Carlos, todas essas coisas. E eu, com 9 anos, eu já comecei a cantar, assim, em casa, e ele, esse guri. Aí eu tava um dia lá no ensaio da banda do meu pai lá, e daqui a pouco eles pararam o ensaio lá, começaram a conversar lá, e eu fui lá pra bateria. E aí comecei a tocar, assim, eu me sentia à vontade, porque eles estavam longe lá, tudo conversando, né? E eu esqueci ele e comecei a tocar a bateria, simplesmente tocar. Porque eu só vendo ele, né, tocar, pra mim já bastou. Eu já sabia sair tocando, fazendo um groove de batera, assim. Daqui a pouco eu tô bem ali, né, focado ali, tocando. Daqui a pouco eu olho para o lado, tá? Todos eles, assim, olhando para mim apavorado. Como é que esse piá tá tocando bateria já? Da onde que veio? E assim comecei. Aí o pessoal, não, nós temos que botar esse guri pra tocar, pra cantar, não pode ficar assim no anonimato. E aí foi o meu começo musical, assim, né? Com 9 anos. Ele começou bem cedo porque ele vinha de família de músicos. Né? Tive toda a estrutura, enfim. Aí começou com bateria, hoje tá com a guitarra. Exato, eu comecei com bateria, tocando bateria, depois passei para o violão, aí depois para a guitarra, depois da guitarra eu passei a estudar teclado também, enfim, fui estudando instrumentos assim. Claro que o meu instrumento de verdade, onde eu me sinto mais preparado e mais seguro, é o violão e a guitarra, né? Mas eu transito também em outros instrumentos. Legal. Bravíssimo. E vamos seguir aqui rumando para os finalmente, certo? Desse nosso papo. É que a gente vai ter uma outra entrevista já também. Daqui a pouco o nosso convidado está por aqui. E aqui não para. A Switch TV, graças a Deus, a gente é uma máquina aí de trazer conteúdo informativo para a galera aí. Nós é brabo mesmo. É o seguinte, Stephanie. Vamos passar agora para o nosso momento coach, cara. Queria que tanto você, quando vocês dessem um momento coach de vocês, ou anti-coach também, certo? É um momento aí que vocês pegam essa visão, apesar das várias dicas que vocês já deram no decorrer do programa, mas vocês pegam essa experiência, essa bagagem de vocês aí e colocam para o pessoal de casa aí um norte, né? Que fica mais fácil. Agora a câmera é só de vocês. Vocês vão câmera falar... é de vocês agora. Eu quero começar. O que é que você diz para a pessoa? Gente, quer começar? Estuda. Não tem atalho. Não tem esse negócio de... Eu sei que a gente está vindo de uma geração em que algumas coisas a gente quer as coisas mais rápidas. A gente está vindo de uma geração em que a informação vem muito rápido. Mas, ainda assim, a prática e a excelência vem com o estudo, com o tempo. Por mais que a informação chegue rápido... A gente tem que estudar, e não é do dia para a noite. É na perseverança, é estudando, é se avaliando, é vendo no que tem que melhorar, é tendo a humildade de entender que a gente não nasceu sabendo tudo, que a gente tem que aprender, que a gente tem que escutar as pessoas que têm mais experiência que a gente, aprender que escutar, aprender a filtrar também, porque tem pessoas que são legais e tem pessoas que não. Que então, é um processo, né? Que é um processo que... Cada um tem o seu tempo também, né, para assimilar as coisas, para chegar a um e não ter medo de errar, a um nível, né? Mas é isso aí, é buscar informação e
e ir atrás também de pessoas que realmente Legais. sejam profissionais, né, que estejam passando a informação correta, né, de uma forma didática. No final correta, é uma aposta, né? No final isso, é sempre uma aposta, a gente saber em quem a gente vai confiar, a nossa carreira, o nosso trabalho, a gente acredita muitas vezes a gente leva tombo, mas eu acho que no final tem a ver com a resiliência de cair o tombo e levantar e aprender com os nossos tombos e sempre estar buscando melhorar no que é possível e, acima de tudo, sempre ser uma pessoa do bem, uma pessoa legal com todo mundo. Sim. Porque não tem esse negócio de, eu Dá sou rasteira, artista, a tiazinha do cafezinho, o cara que tá limpando, o hold que tá recolhendo. Não. Todo mundo A gente depende de todo mundo que tá ali nos backstage, todo mundo que tá na máquina para fazer um produto, um artista, um projeto. Todo mundo depende de todo mundo. Enquanto a gente não entende isso, enquanto as pessoas não entendem isso, elas vão passando por cima uma das outras e em algum momento pode se tornar uma estrada muito solitária. E a solidão, nesse sentido, não é legal. Não. Sabe as palavras, eu senti a profundidade dessas palavras. Gente, eu queria agradecer a vocês, mas antes da gente encerrar aqui, a gente não pode deixar, né, de pedir para vocês deixarem aí as redes sociais, onde o pessoal encontra esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, como o pessoal entra em contato. A agenda de vocês do show, agenda de como o pessoal também, excelentíssimo. Quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês. No nosso perfil, no Instagram, a gente está sempre postando, né? @Stephanie.lee e @Adriana Sperandir, né? Inteiro. O do tributo também é @adeltribute.hello. E os shows oficiais, todos têm na bio, né? Os links estão ali disponibilizados. Então a gente tem show em Campo Grande, a gente tem em Belo Horizonte agora no início de maio, que é dia 10 e dia 11. Porto Alegre. Dia 16 em Porto Alegre, no Araújo Viana. E dia 23 no Teatro Bradesco, em São Paulo. Vocês estão convidados, porque estão aí em São Paulo, né, gente? Por favor. A galera de São Paulo tá Bradesco convidada. é o B23. Queremos falar com vocês lá, hein? Queremos. Vamos Teatro sim, com Bradesco. certeza, vamos sim. Com certeza. Dia 23 de maio. 23 Legal. de maio. Coloca na agenda aí, Felipão. Nosso diretor. Bora aí, diretor. E é isso A gente vai aí, estar gente com linda. todo- Agradeço muito aí a participação de vocês nesse nosso 23 de maio, 23 de maio é o dia do meu aniversário. Depois vai rolar um churrasco, hein? after galera, party assim, ainda? né, Vai gente? ter a Tá parte todo Churrasco mundo- gaúcho, Já oba! churrasco ali no teatro. Vai mesmo. lá, hein? Vamos, a gente fecha, a gente Fazer tira uma todo mundo fumaça. dentro do churrasco. Tira todo mundo dentro da O mais plateia. perto tira que eu tudo. cheguei do churrasco gaúcho aqui foi do bife ancho que eu comprei no mercado. Tu nunca comeu um churrasco gaúcho? Não, feito por gaúcho, não. Sério? Mas vocês já fizeram um churrasco num furacão? Ele já fez. Não. História de louco, história de louco. Essa história tu me manda aí depois que eu quero ouvir. Tem vídeo, mano. Pior que tem vídeo. Passando a vaca do lado, passando a árvore, o Não, carro, o caminhão e ele lá fazendo bife. Não, vocês vão ter que me mandar isso, cara. Não é possível. Não, não, isso vai ficar, isso é ficar pro futuro, vai ficar pra biografia do Guilherme Terceiro. Então. Total, cara. Muito bom. Gente, obrigado pela participação de vocês no nosso programa aqui, certo? te agradeço. Esperamos Obrigado. encontrá-los aí em maio no show aqui em São Paulo, tá? Vai ser um prazerzaço pra gente. E só pra finalizar aqui, na SBTV, é nós ou não é nós, gente? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Obrigado, gente. Obrigado de coração.